Uma escuridão profunda e silenciosa subitamente deu lugar a um brilho dourado e cegante. Eu pisquei com dificuldade, percebendo que as memórias de minha vida adulta anterior ainda estavam completamente intactas em minha mente. Diante do meu novo olhar de recém-nascido, uma interface translúcida azul flutuou suavemente no ar. As letras brilhantes revelavam o meu novo nome neste mundo desconhecido: No-Arará, o 13º príncipe do Império. Meus olhos se arregalaram ainda mais quando notei a indicação do meu potencial oculto marcado com a classificação suprema de Rank SS. Sistema indicava uma afinidade mística absurdamente alta e inigualável com o elemento primordial da água. Longe dos olhos dos criados, pequenos feixes de água começaram a dançar suavemente em cima dos meus pequenos dedos de bebê. Compreendi rapidamente que expor tamanha anomalia mágica tão cedo atrairia apenas a inveja mortal dos meus muitos irmãos mais velhos. Império Ararat era uma terra implacável, onde o poder militar absoluto e a linhagem definiam quem vivia e quem governava. Apenas algumas semanas após o meu nascimento, fui carregado solenemente até o grande salão do trono para o batismo de herança. No topo dos degraus de ouro sentava-se o imperador, um homem de armadura imponente cujo olhar frio pesava sobre todos os presentes. De acordo com a lei imperial ancestral, todo príncipe nascido deveria receber imediatamente um pequeno feudo para testar sua linhagem. Meus irmãos mais velhos assistiam à cena do alto das galerias laterais, exibindo sorrisos carregados de puro desprezo e escárnio. Como eu era apenas o 13º na linha de sucessão, eles esperavam que eu recebesse uma terra estéril e insignificante. Usando secretamente a minha sabedoria da vida passada, direcionei sutilmente meus instintos infantis para apontar para o feudo de Dozo na lista. Dozo era uma região frequentemente castigada por inundações terríveis, mas eu sabia que sua terra escondia um potencial agrícola imensurável. O imperador assentiu com indiferença fria, carimbando o documento real e oficializando a posse daquela província problemática para mim. Com a garantia silenciosa do meu próprio território sob controle, permiti-me crescer pacientemente à sombra das grandes intrigas da corte. 6 anos se passaram num piscar de olhos, transformando o bebê indefeso em um garoto de modos impecáveis e intelecto afiado. Durante todo esse tempo, mantive a fachada perfeita de uma criança prodígio inocente enquanto meu sistema acumulava poder em segredo. Certa manhã, um arauto imperial interrompeu abruptamente meus estudos particulares com uma convocação oficial de emergência. Fui conduzido a uma câmara subterrânea profunda do palácio, onde o ar era denso, gélido e impregnado de magia antiga. No centro daquela sala de pedra circular, meus irmãos mais velhos me esperavam com expressões cheias de malícia oculta. Sobre o pedestal repousava uma arma que até mesmo os guerreiros mais experientes do Império temiam profundamente se aproximar. Era a lendária Leviatã, a espada mágica amaldiçoada que diziam devorar a própria alma e sanidade de quem tentasse empunhá-la. O príncipe mais velho deu um passo à frente, dizendo em tom zombitério que aquela relíquia era um presente especial do imperador para o meu crescimento. Compreendi o plano cruel imediatamente. Tratava-se de um teste político assassino projetado para me aleijar ou me matar sob o pretexto de um favor real. Eu recusasse o presente, seria rotulado publicamente como um covarde indigno da linhagem e perderia meu feudo para sempre. Mas se eu aceitasse, eles esperavam ver a maldição da lâmina rasgar minhas veias e destruir minha mente de 6 anos. Sem hesitar por um único segundo, caminhei lentamente em direção ao altar de pedra com passos firmes e silenciosos. Sorrisos dos meus irmãos vacilaram ligeiramente, surpresos com a ausência total de choro ou medo em minha expressão infantil. À medida que eu me aproximava, uma violenta lufada de vento gélido e névoa escura explodiu da própria lâmina amaldiçoada. A Leviatã estava rejeitando ativamente a minha presença, tentando me esmagar com sua imensa pressão espiritual antes mesmo do toque. Internamente, ativei meu sistema oculto e ordenei que toda a minha afinidade Rank SS de água subisse até o limite máximo. Uma aura de água pura, cristalina e esmagadoramente densa materializou-se instantaneamente ao redor do meu corpo de criança. Estendi minha pequena mão direita firme e segurei o cabo áspero e gelado da espada amaldiçoada com força absoluta. Uma violenta descarga de energia corrompida subiu instantaneamente pelo meu braço, tentando quebrar meus canais de mana. No entanto, o meu poder elemental da água agiu como uma torrente violenta, afogando e subjugando a vontade maligna da lâmina. Com um único movimento preciso e imponente,
erguia a gigantesca espada Leviatã do pedestal, apontando-a diretamente para o teto da câmara. Meus irmãos recuaram vários passos, tropeçando nos próprios pés, com os rostos completamente pálidos e os olhos arregalados de puro pavor. Sistema emitiu um sinal sonoro triunfante em minha mente, confirmando a vinculação e a subjugação completa do artefato amaldiçoado. Olhei para os príncipes trêmulos com um sorriso inocente, agradecendo docemente pelo maravilhoso presente que acabavam de me conceder. Mas a calmaria durou pouco, pois a Leviatã subitamente vibrou de forma estranha, projetando uma imagem fantasmagórica na água. Reflexo revelava que a grande represa da região de Dozo, o meu precioso feudo, estava prestes a sofrer um colapso catastrófico por sabotagem. Se a estrutura cedesse, milhares de vidas seriam perdidas instantaneamente e meu feudo seria completamente varrido do mapa antes mesmo de eu começar a governar. Percebi no mesmo instante que meus irmãos haviam orquestrado algo muito pior do que apenas me forçar a segurar uma lâmina mortal. Um silêncio mortal tomou conta da sala enquanto as rachaduras na ilusão da represa começavam a sangrar uma fumaça negra indicando que o tempo já estava se esgotando. A névoa escura que subia da capital começou a se dissipar assim que a carruagem real cruzou os portões externos sob a chuva torrencial. Noah ajustou o seu capuz escuro para esconder os fios de cabelo prateados que insistiam em brilhar contra a escuridão da cabine. O pequeno príncipe olhou pela janela embaçada e percebeu que as plantações imperiais já estavam completamente submersas pela água barrenta. Através do painel invisível do seu sistema de status, ele monitorava a umidade extrema do ambiente que alimentava silenciosamente sua própria magia. Ao alcançar os limites da região periférica de Dozo, o cenário de devastação humanitária tornou-se impossível de ignorar. Centenas de refugiados vestidos em trapos ensopados amontoavam-se nas colinas rochosas para escapar das correntezas mortais. Noah desembarcou sem qualquer escolta oficial, caminhando entre a multidão para ouvir os sussurros desesperados do povo. Um velho camponês chorava alto enquanto contava que os mantimentos do governo nunca chegaram aos portões da cidade. Outra voz na escuridão revelou que a represa principal não ruiu por acidente, mas sim por falta absoluta de manutenção preventiva. Juntando as pistas fragmentadas da corrupção local, o príncipe decidiu seguir diretamente até a mansão fortificada do governador. Enquanto o povo sofria ao relento, os portões de ferro da propriedade ostentavam decorações de ouro maciço e guardas bem alimentados. Noah aproximou-se calmamente da guarnição, revelando o brasão imperial de platina escondido por baixo de suas roupas simples. Soldados imediatamente caíram de joelhos na lama ao reconhecerem a autoridade máxima vinda diretamente do Palácio Central. Sem dizer uma única palavra, o garoto empurrou as pesadas portas duplas e entrou no salão de banquetes principal. O governador de Dozo engasgou-se com vinho caro ao ver uma criança liderando o caminho com tamanha imponência. Ele tentou se levantar rapidamente da sua cadeira de veludo para gaguejar uma desculpa esfarrapada sobre o banquete. Noah caminhou firmemente até o centro da mesa, batendo um grosso relatório de finanças confiscado contra a madeira. Os documentos provavam que as moedas destinadas às obras públicas foram desviadas para a compra de joias e luxos privados. Desesperado, o governador acenou para que seus mercenários pessoais saíssem das sombras para eliminar a testemunha. Um sorriso frio e confiante surgiu no rosto de Noah enquanto ele estendia sua pequena mão direita para trás. Com um zumbido agudo, a espada amaldiçoada Leviatã materializou-se instantaneamente, congelando o ar ao redor. A pressão espiritual da arma lendária fez com que as janelas de vidro da mansão explodissem em milhares de pedaços. Mercenários travaram no lugar, paralisados pelo puro terror de enfrentar o poder avassalador de um Lorde Elemental. Noah executou um único movimento horizontal e preciso, cortando o vento com a lâmina envolta em água pressurizada. As armas dos guardas foram partidas ao meio como se fossem gravetos secos antes mesmo que pudessem reagir. O governador caiu de joelhos no chão agora coberto por gelo, implorando por sua vida em nome das leis imperiais. Noah olhou para baixo com os olhos brilhando intensamente, ditando a sentença final do traidor do Império. A Leviatã desceu num flash de luz escura, executando o governador corrupto diante de seus próprios subordinados aterrorizados. Silêncio retornou à propriedade enquanto Noah limpava a lâmina mágica com um pedaço de tecido de seda do banquete.
Sem perder, confiscou todas as chaves dos armazéns privados de grãos localizados nos porões secretos. Na manhã seguinte, as portas dos depósitos foram abertas por ordens diretas de Noah, distribuindo toneladas de comida aos necessitados. Contudo, resolver a fome imediata era apenas o primeiro passo para conter o desastre ecológico na região. Noah usou seu vasto conhecimento de engenharia hidráulica de sua vida passada para desenhar um novo sistema de canais de escoamento. Ele convocou os melhores pedreiros locais e ordenou a criação de represas secundárias para redirecionar o excesso de água. Para acelerar as fundações estruturais, o próprio príncipe usou sua alta afinidade com a água para moldar as correntes fluviais. Construtores assistiam a tudo boquiabertos, maravilhados com as habilidades mágicas e táticas de uma criança de apenas 6 anos. Em menos de uma semana, o nível do rio estabilizou-se completamente, salvando milhares de hectares de plantações vitais. A notícia sobre o feito milagroso do terceiro príncipe espalhou-se rapidamente como fogo pelos corredores do Palácio Imperial. O próprio imperador, ao receber o relatório detalhado da reconstrução de Dozo, não pôde conter o seu orgulho absoluto pelo filho mais novo. No entanto, o sucesso estrondoso de Noah acendeu a fúria e o ciúme nos olhos de seus irmãos mais velhos que disputavam o trono. Uma nova e perigosa aliança política secreta começava a se formar nas sombras da capital para destruir o prodígio antes que fosse tarde. Mal sabia Noah que o ministro das Finanças já havia ordenado o bloqueio total de todos os fundos destinados às suas próximas reformas. Um silêncio conspiratório tomou conta da capital enquanto as peças de um xadrez político mortal começavam a se mover, prometendo sufocar o jovem príncipe em sua próxima jogada. A atmosfera na grande sala do Conselho Imperial estava sufocante devido à iminente crise financeira criada pelos nobres corruptos. O ministro das Finanças sorriu com desdém ao ver a figura diminuta do jovem príncipe Noah entrar no recinto. Noah caminhou com passos firmes e postura impecável, ignorando os sussurros maliciosos que ecoavam ao seu redor. O ministro alegou falsamente que os cofres imperiais estavam vazios demais para enviar ajuda urgente à região rebelde de Almeria. Com um leve movimento de cabeça, Noah sinalizou para que seus servos trouxessem os verdadeiros registros comerciais ocultos. O ministro das Finanças empalideceu instantaneamente ao reconhecer os livros de contabilidade secretos que ele achava escondidos. Noah expôs detalhadamente cada desvio de verba que o ministro operava através de empresas de fachada na capital. Sem alternativas e encurralado pelos fatos, o corrupto oficial foi obrigado a assinar a liberação imediata dos recursos táticos. Enquanto os fundos eram liberados, as notícias sobre uma iminente revolta armada em Almeria alcançaram os portões do palácio. Noah sabia que enviar um exército pesado causaria um banho de sangue desnecessário e destruiria a economia local. Utilizando sua sabedoria de vida passada, ele ordenou uma manipulação estratégica de suprimentos vitais para desestabilizar os líderes rebeldes. Ele bloqueou secretamente as rotas de contrabando de armas que os traidores usavam para abastecer a milícia rebelde. Ao mesmo tempo, Noah enviou grandes carregamentos de grãos diretamente para a população faminta de Almeria. A população carente percebeu que o império não era seu inimigo, enfraquecendo o apoio popular que a rebelião possuía. Generais rebeldes viram seus exércitos desertarem em massa devido à falta de motivação e de suprimentos militares. Em poucos dias, os líderes remanescentes da insurreição foram capturados sem que uma única gota de sangue inocente fosse derramada. O dia do grande julgamento chegou, atraindo toda a aristocracia para o impressionante salão do trono imperial. O imperador sentava-se imponente em seu trono de ouro, emanando uma aura de autoridade absoluta e julgamento implacável. Noah permaneceu ao lado de seus irmãos mais velhos, mantendo sua expressão serena e observadora. O governante, enfurecido pela traição, ergueu sua voz poderosa para ditar a sentença de execução em massa para todos os envolvidos. Toda a corte tremeu diante da fúria do imperador, temendo contestar a decisão draconiana do monarca. Rompendo o silêncio aterrorizado, Noah deu um passo à frente no tapete vermelho com total audácia. O jovem príncipe declarou com firmeza que executar os camponeses forçados apenas geraria mais revoltas no futuro. Os nobres prenderam a respiração ao verem uma criança de 6 anos ousar corrigir publicamente o imperador. Sobrancelhas do monarca se uniram em descontentamento, exigindo uma justificativa lógica para aquela interrupção ousada.
Noah explicou que a verdadeira justiça do império deveria focar na execução dos líderes e no perdão estratégico da massa manipulada. Ele argumentou que perdoar os necessitados transformaria antigos rebeldes em súditos extremamente leais e produtivos para a coroa. Um silêncio profundo e reflexivo dominou o vasto salão enquanto o imperador ponderava as palavras de seu filho mais novo. Lentamente, o semblante severo do soberano se desfez, sendo substituído por um sorriso de sincera admiração. O imperador aceitou o conselho e decretou oficialmente o perdão para os cidadãos comuns de Almeria. Diante de toda a corte, o monarca proclamou que Noah possuía a sabedoria divina necessária para guiar o futuro da nação. Pelo seu feito extraordinário e intelecto sem precedente, o título oficial de Príncipe Sábio foi concedido a Noah Ararat. Os irmãos mais velhos de Noah assistiram à cena com uma mistura de respeito genuíno e temor de sua crescente influência. O prestígio de Noah atingiu patamares lendários por todo o Império Guerreiro, consolidando sua posição política. Mais tarde, em seus aposentos privados, Noah segurou a espada amaldiçoada Leviatã, que agora vibrava em perfeita harmonia com sua energia. O sistema de status de rank SS diante de seus olhos confirmava que todos os conflitos imediatos haviam sido perfeitamente resolvidos. Ele sorriu ao perceber que sua nova vida nesta realeza imperial finalmente havia alcançado uma estabilidade segura e duradoura. O Império agora prosperava sob a influência oculta de suas estratégias geniais e de seu imenso poder espiritual. Noah assumiu com orgulho seu papel definitivo como o protetor supremo e a mente mestre por trás do trono. Assim, a fantástica lenda do 13º príncipe encerrou-se com uma paz absoluta e definitiva selada em toda a história.